vou me apresentar, porque o que está fazendo esse cara aí? Esse cara, no meio de tantos especialistas, né? Como o Renato Opsi, como o Marcel Leonardi, como o Renato Cruz, autores de livros que hoje fazem parte, inclusive, de qualquer estudo, a pesquisa da internet no Brasil. O caso específico que eu gosto de destacar sempre é a Viridiana, que, para mim, ela é uma das mais legítimas representantes do interessado máximo dessa lei, que se chama consumidor. Essa lei é para consumidor. Se algum ficou descontente, não era como eu queria mais duro, eu queria mais mole, o consumidor é que foi contemplado com esse projeto que está em circulação. Então, Viridiana exerceu desde o início o papel de defensor intransigente, até brigando comigo às vezes, mas chegamos a um acordo que eu acho que foi bom para todos, que ela conduziu com muita habilidade. O Eduardo Levi, eu acho que é um caso típico também de um defensor de uma certa, com viés específico das telecomunicações. Mas, felizmente, Walter Pinheiro participou ativamente disso, saiu do Congresso em 97, a Lei Geral de Telecomunicações, que parece que foi, eu tenho certeza até, posso estar errado talvez de algum país menos expressivo, mas primeiro país que traçou uma linha telecomunicações para cá, internet para cá. Artigo 61, não vão confundir isso não. E isso tem mexido um pouco com alguns técnicos que funcionam especialmente no caso de agências reguladoras, que não se conformam muito com isso. Mas eu acho que foi uma decisão acertada. Então, no meio desses técnicos e profissionais tão gabaritados, por que eu estou aqui? Eu estou defendendo a ABERT, uma associação brasileira das empresas de rádio e televisão, que eu vou demonstrar a vocês que é frontalmente atingida pela internet ou pelos serviços de internet. Portanto, é claro que tem um interesse absoluto que se parta para uma regulamentação geral, que possa dessa regulamentação geral, partir para algumas regras específicas. Porque, no meu entender, tudo que se faz na internet, e na internet se pode fazer tudo, eu adoro a definição do ISOC, do Internet Society, que diz que o que é a internet? Tudo que você quiser dela fazer. Você quer fazer teatro, biblioteca, rádio, televisão, qualquer coisa que você quiser fazer, você faz na internet. E faz bem. Se você quiser fazer qualquer coisa, a internet se presta. E nós temos, na maioria dos casos, a legislação apropriada para regular essas coisas que se fazem na internet. Então, não há necessidade de complicar demais. Mas há as exceções. Será que nós temos alguma lei que regule uma moeda que não existe fisicamente? Será que existe alguma lei que possa tratar do Bitcoin com 5 bilhões de dólares em circulação que não existe? Só pode ser checado o seu saldo, quantia que você tem comprado, recebido dessa moeda, se você tiver lá um acesso tratado com uma forma complexa e foi o mérito, né, descobrir uma forma essa encriptação ser impassível de quebra, mas suspeita-se que isso já esteja vencido, porque mês passado 800 milhões de dólares desapareceram da conta do Bitcoin de um determinado fulano. Quer dizer, como é que estão resolvendo aqui no Brasil? O Bitcoin está vivendo aí, o Banco Central não dá bola para ele, diz que isso é um ativo, que isso não é moeda. A Receita Federal está tributando os ganhos, as mais-valias, mas ninguém sabe quando vão regular Bitcoin. Mas é preciso um dia. E Facebook como banco agora? A Irlanda, numa fase final de definir que há a possibilidade, sim, do Facebook ser um banco para depósito e transações. Banco nas nuvens? Você já imaginou uma coisa esquisita? Um banco na nuvem. Se essa nuvem entra um dia claro e bonito e ela desaparece, vai tudo quanto é dinheiro embora. Então, cassinos virtuais. Não há coisa que hoje abunde mais no mundo do que cassino virtual. É crime o brasileiro que está aqui no Brasil
apostar $100 mil, como há casos, e dizem que os brasileiros são arrojados apostadores de gambling, de pôquer em cassinos virtuais. Nós temos alguma legislação para regular isso? E se ele declarar bonitinho o lucro, ele cometeu algum crime por aquilo ser um crime, o jogo de azar? Estados Unidos não conseguiu resolver, então estão em cima dos cartões de crédito, né? Deram regras rigorosíssimas aos cartões de crédito de revelarem todos os movimentos de cartões de créditos internacionais americanos que estejam financiando o jogo na internet. E aí sim que ele aperta o contribuinte americano. Mas só que o contribuinte americano abriu mão dos cartões americanos e agora tem cartões de paraísos fiscais. Resolvido o problema. E a guerrilha cibernética? Eu até vi hoje, essa semana, uma matéria interessante na Veja sobre guerrilha cibernética, que vai atingir os políticos de frente nessas eleições. Porque é um controle complicado. Há muita gente se armando para isso. São infantarias que trabalham com joystick e com ar-condicionado. Não é aquele batalha de campo que o cara tem que lutar lá suando, sem água, se esconder. Não. A guerra cibernética internacional, que talvez um dos exércitos mais organizados, com exclusão, é claro, dos Estados Unidos, mas o mais organizado é o chinês. E esse exército pode fazer misérias com centrais nucleares, com as grandes centrais de geração de energia elétrica, com os grandes depósitos de água. É uma guerra que tem que ser pensada e isso precisa que uma governança internacional admita traçar regras específicas para esses crimes transfronteiras. Por outro lado, recentemente criaram um livro digital que o brilhante advogado Marcel, aqui ao meu lado, aqui eu rendo minhas homenagens, conseguiu demonstrar que o Kindle merecia a imunidade constitucional de tributação porque ele é um livro. E conseguiu, né? Numa decisão do Tribunal Federal em São Paulo. Espetacular, eu acho que ele tem foi brilhante. Eu admiro cabeça, então achei brilhante. Cirurgias executadas remotamente por médicos na Finlândia, num robô instalado no Sírio-Libanês. Matou o cara, uma falha lá do médico finlandês. Como é que fica essa responsabilidade? Não há legislação, nós não temos, é um fato novo, a cirurgia cada dia aumenta no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, aqui no caso no Rio de Janeiro, caso de Janeiro no Samaritano, as cirurgias transcontinentais executadas por robôs infalíveis, mas pode ser que quem esteja manobrando o joystick ou a neutralidade não obedecida, ou obedecida, no caso, que talvez que cirurgia tem que ter um regime especial, seja interrompida. Os serviços OTT, então, já cai no exemplo que eu estou dizendo a vocês, que a radiodifusão já pena e vai penar mais. Radiodifusão, TV por assinatura, estão enfrentando agora os conteúdos que eu chamo, bonitinho, o nome em inglês, OTT, over the top, portanto, acima de qualquer controle, eu chamo de conteúdos caroneiros, eu que os apelidei. Assuma o apelido. Então, esses conteúdos caroneiros vêm chegando nas redes. E eu acho que com legítima indignação, o Levi deve detestar o OTT, porque eles invadem essas redes, concorrendo com as telcos, em serviços primários das telcos, como são, por exemplo, a Voz, que há vários casos e o mais conhecido é do Skype, Mensagens, que o mais conhecido hoje é de uma empresa que foi vendida por 19 bilhões, talvez nenhuma telco brasileira valha isso. E ela foi vendida por 19 bilhões e faz o quê? Mensaginha que não dá conta para ninguém, de ninguém fatura, passa direto. Ela fatura com publicidade, mas aí, coitado. Muito bem, então, esse serviço, o serviço aéreo que eu anotei aqui, aéreo nos Estados Unidos, o que acontece com o serviço aéreo? Os Estados Unidos chegaram a um acordo, TVs por assinatura, sentaram-se com os radiodifusores, e os radiodifusores disseram, olha, chega de mass carry,
Esse negócio de levar nosso conteúdo de graça e tendo a audiência que tem o nosso conteúdo no seu serviço, não é justo. No Brasil, por exemplo, 42% do conteúdo visto por cara que paga a TV por assinatura é da radiodifusão. E não paga nada. Bom, aí a Lei 12.485 teve o cuidado, claro que com uma pressão grande dos interessados radiodifusores, que são atingidíssimos pela internet. 2020, a Ericsson apresentou um trabalho anteontem lá no NAB, na quinta-feira no NAB, mostrando que em 2020, 50% do conteúdo multimídia será transmitido pelas OTTs, por cima de tudo e não prestando conta a ninguém. Então, a radiodifusão tem que se armar. A Aéreo, o que fez? Diante de um acordo que foi feito um acordo que foi feito e assinado e formalizado entre TV por assinatura e radiodifusão. Quando o sinal for digital, vocês têm de me pagar para levar o meu sinal, já que vocês têm uma audiência tão grande dos nossos canais abertos. Ah, sim, mas e se nós não quisermos? Bom, se vocês não quiserem pagar, não levam. Agora, se eu me sentir tão prejudicado pelo número de assinantes que você tem, se você não me levar, eu aceito me mudar de graça. Muito bem, mas todo mundo está pagando, e esse transmission fee, hoje representam bilhões de despesa para as operadoras de TV por assinatura nos Estados Unidos. Mas aparece uma empresa criativa, criou uma fazendinha nas grandes cidades, umas fazendinhas de transmissores, e você, então, tem uma caixinha, um set-top box, que você recebe todos os sinais das TVs abertas de graça, pagando $6 por mês por essa assinatura. O que está acontecendo? As cortes não estão vendo problema nisso. Agora está no Supremo, vamos ver o que vai acontecer. Mas isso é uma ameaça também violenta. Se está num país em que os distribuidores, através das suas redes coaxiais, hoje, ou fibrocoaxiais, ou só a fibra, essas redes transmitem pagando, e aparece um cara que não paga nada, realmente é uma coisa, parece uma agressão. Vamos ver como é que isso vai ser resolvido. Eu acho que é isso que eu gostaria de justificar. Por que a BERT fez questão e faz questão de acompanhar, e eu estou nisso há muitos anos, não tanto tempo como alguns partícipes aqui, mas, de qualquer maneira, acompanho desde que, em junho de 2011, esse projeto chegou à Câmara. Participei de todas as audiências públicas, fossem elas audiências públicas ou audiências itinerantes, que foram em 6 estados, todas as audiências públicas, todas as discussões, e acho que não existe. Eu não conheço, sabe que eu estou há 20 anos trabalhando no Congresso e nunca tinha visto um projeto de lei que passasse por uma discussão tão democrática, tão ampla, é realmente um modelo. No caso eu só destacar, finalmente, os pontos que nos interessam e parecem-nos que foi tratado adequadamente, coincidem com os tripés da lei, com o tripé da lei, que é a neutralidade. Para nós é muito importante que nós não estejamos sujeitos a pagar para que um conteúdo nosso, produtora de conteúdo por excelência, que são as empresas de radiodifusão, e que estão agora partindo já para serem provedoras de conteúdo digital pela internet, sejam obrigadas a pagar uma quantia que deve ser paga lá pelo consumidor. Eu costumo dizer que eu acho que todo transportador comemora seu avião cheio, seu trem cheio, seu barco, seu navio cheio, seu ônibus cheio, e eu espero que as telcos também comemorem suas bandas largas lotadas e que não param de faturar. Então, eu acho que além da neutralidade da rede, que foi destacado, e eu estou com o meu tempo esgotando, mas eu diria que também é fundamental para nós, como a Viridiana destacou, a agilidade
para resolver problemas de conteúdos que tenham sobre os quais há uma titularidade dos direitos por esse bem intelectual. Então, a lei se absteve de regular, perfeito, jogou isso no colo do Ministério da Cultura, que está propondo, vai mandar, sob a forma de uma mensagem do Executivo, um projeto de lei. Bom, eu acho que, por tudo isso, o nosso interesse é que, como a Viridiana falou, que a agilidade para encerrar a discussão desse projeto e a gente ter, pelo menos, a tal Constituição, as regras gerais que devem se pautar daí por diante os legisladores para regular essa mídia, esse meio fantástico que é a internet. Muito obrigado. Obrigado, presidente.